Olá, Casal Flix! Tudo bom com vocês? Tudo bom, galera? Já pegou a sua pipoca? Vamos sentar aqui conosco para aprender mais um pouquinho. Só que agora a gente vai começar de uma maneira diferente. Eu sou a Yasmin do João. Eu sou o João da Yasmin. E juntos nós somos Casados para sempre. A gente vai contar um pouquinho da nossa história, porque não tem sentido a gente criar um canal e não contar para vocês quem somos, né, João? Verdade. Nós somos um casal jovem, casados apenas 10 anos. 10 anos de casados. Imagine quanto nós já vivemos no casamento e temos algumas, não poucas experiências para contar para vocês. Exatamente. A gente tem muito testemunho, tá, meus irmãos? Muitos. Então, galera, já pega a sua pipoca, eu vou reforçar, porque o bate-papo aqui vai ser extenso. Então, chama o seu parceiro, chama a sua parceira. Se você também não é inscrito, aproveita para se inscrever. Isso aí, bem lembrado. Se inscreve no canal, ativa o sininho da notificação, porque a sua inscrição é importante para nós. A plataforma ela vai entender que o nosso vídeo é um conteúdo bom e vai divulgar para outras pessoas também. Verdade. Então, pegou a pipoca? Bora lá! Já fazem 10 anos que estamos juntos. Sim, a gente parece dois jovens, né? Não adolescente, mas talvez dois jovens. inexperiente na cabeça de muitas pessoas. Nossa, o que eles estão fazendo? Por que eles estão criando essa plataforma? O que deu na cabeça deles? Gente, em 10 anos a gente já teve muita experiência. Eu acredito que a gente ainda vai ter muitas também. Só que agora, entendendo como lidar com as nossas diferenças, com os nossos problemas, que acontecem sim numa vida de casal, tá? De casados. Eu gostaria de perguntar para o João, qual conselho você daria para os casais que estão pensando em noivar e casar, e ainda estão na fase, né, do primeiro amor, na fase do namoro, que tudo é perfeito, a gente não identifica defeitos em ninguém. Eu observo essa fase como a fase da venda. Você não consegue enxergar nada. Você tá totalmente fixado na pessoa. Cega a pessoa. É a fase da venda, porque você não consegue enxergar nitidamente. Você tá vendo aquela pessoa, você sabe que aquela pessoa tá ali, mas você não enxerga os defeitos daquela pessoa. Realmente, porque nesses 10 anos de casados, nós aprendemos muitas coisas convivendo juntos, né, no casamento. Ou seja, muitas coisas que a gente passou a conhecer no casamento, entender no casamento, perceber coisas somente no casamento, e essas coisas elas são perceptíveis quando você, ainda namorando, entende que é necessário ter esse conhecimento sobre namoro, noivado, casamento, porque, como falamos, é a fase da venda dos olhos, a fase da paixão, a paixão que cega. Eu casei porque, nossa, ela canta, e canta muito. Nossa, ele prega muito. Nossa, ela é uma benção, ele é uma bênção. E simplesmente isso não faz um casamento ser duradouro. Para o casamento ser uma bênção. Para o casamento ser uma bênção e se tornar duradouro, existe muitas outras questões que você precisa ter a paciência e o entendimento para poder conhecer o seu cônjuge. Então, na questão do que a minha esposa falou acerca de conselho, o conselho é: aprenda primeiro colocar Deus na frente. Ore ao Senhor. Pergunta ao Senhor se de fato aquela menina ou aquele rapaz é da parte dele para a sua vida. É claro, meu amor, que Deus ele não é um santo casamenteiro. Deus ele não é alguém que vem aqui e diz assim: você casará com esta, como nos casos da Bíblia Sagrada, né? Você vai ver o pai Abraão chamando o servo Eliezer para buscar, dentro do costume do povo dele, uma donzela do seu próprio povo para casar-se com Isaac.
porque Isaac fazia parte da bênção do Senhor que estava sobre a vida do patriarca Abraão. Então você vai ver que a mão de Deus, a bênção de Deus está nas nossas escolhas, nas nossas sábias escolhas. Então você precisa saber escolher, saber com quem você quer namorar, com quem você quer casar, aonde você quer chegar, né? Tudo isso se dará até o casamento. É, bem dito, né? Porque você entender quem é essa pessoa quando você não está vendo é algo mais profundo, né? Porque, como eu disse, o período da venda, ele surge e ele surge de uma maneira avassaladora. Verdade. Você fica tão cego, apaixonado pelaquela pessoa que você não consegue identificar absolutamente nada. As falhas, Nada. Os jeitos, sabe? Que você, nossa, eu não sabia que você era assim. Nossa, bem que a minha mãe falava. Quantas vezes nós passamos por isso, ouvimos casais também passarem por isso, porque não se conheceram no início. E o período que a gente, vou entrar nesse ponto que ele falou, do período que a gente passou por esse pico, né? Nós estávamos recém-casados, né? Íamos fazer um ano. Ambos com as suas criações, com as suas ideias, com as suas verdades. E eu tinha as minhas verdades, ele tinha as dele. Nós não fomos preparados para ser marido e mulher. Verdade. Eu fui preparada para ser uma mulher independente, não precisar de homem para absolutamente nada. Eu não fui criada num lar cristão, mas eu decidi me tornar cristã. Eu decidi ser serva. Né? Eu decidi me posicionar quando eu tinha 13 anos de idade. Então, assim, minha família era espírita. Depois, com o decorrer dos anos, meus pais se converteram, ambos separados, há mais de 20 anos. Então, assim, eu não tive uma base para falar assim, Yasmin, o caminho é esse, você vai seguir, você vai se comportar de tal. Claro que eu não seria robotizada, gente. Não é isso que a gente quer passar para vocês. A gente não quer casais robotizados, que fingem ser uma coisa e por trás das câmeras, ou por trás... Os status. É totalmente diferente o que vive dentro de casa. E não, a gente não quer isso, porque a gente sabe que existem diferenças, são criações diferentes, mas quando a gente entende que o propósito do casamento é unir ao seu esposo, unir a sua esposa, ambos sendo uma só carne e tendo a completude de Deus, porque Deus vê o casamento como algo completo, não tem aquilo de terceirizar. Aí foi quando a gente começou realmente a dar certo. E você entrou num ponto muito importante, Sim. Porque daí nasce o propósito do casamento, a completude. Porque a Bíblia diz, já desde Gênesis, quando Deus criou Adão, a obra-prima da criação dele, né, colocou ele dentro de um jardim, no Éden, a Bíblia vai dizer que tudo ali estava maravilhosamente perfeito, bem. Mas ele olhou para Adão... Tudo era bom, né? Tudo era bom. Ele olhou para Adão e diz a Bíblia que Deus observou que não era bom que o homem vivesse só. Do primeiro até o 6º dia, viu Deus que era bom. Viu Deus que era bom. Mas quando ele cria o homem, coloca o homem no Éden, e esse homem está ali sozinho, o texto diz o quê? E viu Deus que não era bom. E o que é que Deus fez? Criou a mulher. Olha o papel importante da mulher na vida do homem. Ela completa. Isso, ambos se completam, né? Mas as pessoas vão aí, você entra num ponto que as pessoas vão falar, não, mas eu já sou completa. Eu não preciso dele para me completar. Ou ele vai pensar, eu não preciso dela para me completar. Não, o propósito inicial de Deus, queira você ou não, que é algo real. A gente precisa ter a aceitação do que foi o propósito do Senhor. O propósito do Senhor foi criar o homem do pó da terra, fez o propósito, viu ele que não era bom que ele estivesse só, então eu vou fazer uma adjuntura. Ou seja,
Alguém para estar sobre a mesma missão, sobre o mesmo propósito. Ah, mas eu ganho 3 vezes mais que ele. Isso aconteceu conosco. A área financeira. Tinha uma diferença muito grande salarial. E eu achava que a minha diferença superior a ele era algo que, nossa, eu não preciso realmente dele para nada. Isso resultava em muitas brigas. Muitas guerras. Era uma montanha de problemas, sendo que se a gente tivesse a cabeça que a gente tem hoje, o tratamento que a gente permitiu viver, os líderes que nós tivemos para nos orientar, porque isso é importantíssimo, quem te orienta, quem te mentoria, sobre qual direção, sobre qual visão você está indo, você está seguindo, isso é importantíssimo, porque aí você vai entender o quê? Calma aí. Será que eu estou seguindo o padrão que Cristo quer que eu siga sobre uma liderança? Isso é importante, porque dependendo de quem vai te mentorear, seu casamento acaba ou continua. Ou vai melhorar ou vai ser destruído. Ou vai pôr um fim ali. Dependendo dos livros que você lê, vai te edificar, te dar ferramenta para, lidar com aquela situação, resolver aquela problemática ou destruir de uma vez por toda o maior propósito de Deus, que é o casamento. Então, a mulher, ela não precisa apenas do homem para ser feliz. Ela é feliz na sua individualidade. Ela é uma bênção na sua individualidade. Só que é uma bênção completa. E aí que entra a completude do casamento. A bênção do Senhor, onde a minha alegria junto com a sua alegria é uma alegria completa. A minha bênção com a sua bênção, a minha obediência, o meu temor, a minha santidade, a minha fidelidade, juntamente com a fidelidade dela, dá esta completude, traz essa completude e o casamento se torna cada vez mais uma bênção. Exatamente, o casamento ele se torna cada vez mais abençoado por Deus. Quando você está sobre a mesma missão, sobre o mesmo propósito que o seu esposo, e o seu esposo na mesma missão, no mesmo propósito que você, não tem como, meu irmão, dar errado. Não tem. E isso trazia uma guerra tão grande no nosso casamento. Eu me submeter à visão dela e ela se submeter à minha visão, ao meu propósito, porque Deus não fez a mulher para se tornar escrava do homem. Tem muitas pessoas que pensam isso. Mas eu tenho que me submeter, eu tenho que me tornar escrava ou escravo dela. Não é isso que a Bíblia está querendo dizer. O que a Bíblia está querendo dizer, amor? Então, Provérbios vai dizer que a mulher sábia, ela edifica o seu lar. Muita gente pega esse texto e isola ele, jogando somente, exclusivamente para a mulher. Quando, na verdade, a sabedoria ela é algo tão necessário no casamento que ela é tanto para a mulher quanto para o homem. Porque não adianta você ter uma mulher sábia do teu lado e um homem tolo. Não vai fluir, não vai crescer, não vai avançar, porque não vai estar sobre o mesmo propósito. Não vai estar alinhado, vamos dizer assim. E a Bíblia diz que um reino dividido, ele não subsiste, ele quebra, ele se divide. Assim é o casamento. Tem que ter propósito, tem que ter união, tem que ter essa confiabilidade no casamento. João, mas então, hoje vocês vivem na mais santa paz. Vocês não brigam, vocês não têm diferenças, vocês concordam em absolutamente tudo? Não. Casamento não é perfeito. Eu não sou perfeito. Minha esposa não é perfeita. Nossos filhos também não são perfeitos. Não somos perfeitos. Porém, entendemos que mediante a nossa imperfeição é onde o Senhor trabalha. Yasmin, peraí. Vamos lá. Na sua casa você vai ter problema, sua esposa vai acordar mal-humorada
o seu esposo vai acordar mal-humorado, porque o mau humor não é só da mulher, ele também tem no homem. Muita coisa. E assim, eu toda vez quando a gente começa a semana, eu falo pro João assim, ó, brigar na segunda-feira não tem nem sentido. Porque tá começando a semana, a gente não tem nem o nível de aborrecimento suficiente para começar a semana já brigando. Então vamos fazer o seguinte, deixa para brigar lá para quinta, sexta-feira, que aí a gente já vai ter vai um adiando a briga, vai adiando essa situação. Sendo que, vamos entrar num ponto aqui muito importante, que é como os filhos observam. Sendo que eu falo isso com ele e eu penso que eu tô falando assim, né? Que ele tá entendendo. Mas a nossa filha, de 8 anos, ela vai fazer 8 anos, na verdade. Ela vira e fala assim, ó, lembra do que vocês combinaram, hein? Lembra do que vocês combinaram. O bebê ainda não fala, né? Mas só falta falar. Lembra do que vocês combinaram. Então, a gente acaba se policiando. Entendeu? A gente acaba... Peraí, não é só eu e ele mais. Casamento é uma completude. Não, Homem, mulher e filhos. Só prole, só casa. Então, todas as atitudes que eu fizer, vão refletir. Todas as atitudes que você, mulher, fizer, podem acarretar também nos seus filhos. Exatamente. A atitude que um homem toma pode acarretar para a esposa, para os filhos. Positivamente ou negativamente. E vice-versa. Positivamente ou negativamente. Então você precisa tomar muito cuidado, porque o que está em questão aí não é simplesmente uma aliança entre um homem e uma mulher, um compromisso entre um homem e uma mulher, algo maior por trás de tudo isso. Não é simplesmente uma mudança de registro, uma mudança no seu sobrenome, um acréscimo de nome. É um propósito, entendeu? E quando eu perguntei para o João qual é o conselho que ele dá para os jovens, realmente é conhecer a pessoa, para ver se é isso realmente que você quer. Conheça. Não só no período do namoro, mas conhecer como ela é dentro de casa, como ele é dentro de casa, qual é a liderança, qual é a visão de liderança que ele segue, que ela segue, porque às vezes, vocês namorando, vocês vão seguir lideranças diferentes, isso é fato. A não ser que vocês congreguem na mesma igreja. Porém, quando vocês se casam, vocês têm que entrar num acordo de congregar em um lugar. Verdade. E aí entra um ponto muito forte em relação a alguns casamentos, que o esposo ele quer congregar num lugar, a esposa ela quer congregar em outro lugar. E às vezes a visão tá com ele, às vezes a visão tá com a mulher. Verdade. E o homem, para aceitar que a visão tá com a mulher, minha filha, é só Jesus um Deus na casa. Então assim, até ambos entenderem que precisam chegar num acordo para congregarem juntos e a sua casa em si crescer espiritualmente, aí, meu filho, demora. Verdade. Isso se torna uma problemática se no começo você não se atentar para isso e não resolver. Por isso é bom, primeiro, esse é o conselho, se conhecer. Saber se a pessoa gosta de trabalhar, saber qual é a propositura que ela tem para a vida, para o seu pessoal. Que você vai casar com alguém que você vai levar pro resto da vida. É o propósito. Vai constituir uma família, entendeu? Com essa pessoa. Então, quais são os objetivos dela? Quais são os ideais, os propósitos que essa pessoa tem para levar para a sua vida, para constituir esse casamento, essa família abençoada por Deus? E o segundo conselho é: se o seu propósito é casar com essa pessoa que você hoje namora, que você hoje está noivo ou está noiva, vocês precisam ter uma estabilidade financeira. Isso é verdade. Uma base financeira. Por quê, Yasmin? A gente já passou por muitas palestras, muitos cursos, então o que a gente está passando aqui é porque a gente tem base para isso. Não só em testemunhos, mas em estudos, tá? Em fundamento. O que acontece? Quando a gente casa, automaticamente sai da casa da mamãe, do papai, sai daquela não obrigação de contas, não obrigação de ter que comprar para comer, porque você sabe que você vai acordar e a comida vai estar lá. Entendeu? Então, assim, a segunda coisa essencial
é vocês terem uma estrutura financeira para vocês avançarem nesse casamento. Ah, peraí. Então, para eu casar... Esse compromisso, né, de casamento. Então, para eu casar, eu tenho que ter casa, eu tenho que ter carro, eu tenho que ter tudo. Sim, não é que tem que ter casa, tem que ter tudo. É o velho ditado, a velha teologia de mamãe. Quem casa, quer casa. A questão não é você, não conseguiu o próprio. Vai conseguir, calma. Mas é entender assim, eu tô falando de você pelo menos ter um trabalho, não tô falando de você ser esforçado, pegar a menina e levar para uma mansão. Isso conquista com o tempo. Eu tô falando com você ter uma base, um trabalho, um registro, para você saber que mês que vem você tem o seu salário. Porque o seu pai e sua mãe, ele não tem mais obrigação de sustentar você e a sua esposa, entendeu? Caso ocorra alguma necessidade, algum imprevisto, isso aí a família tá para ajudar. Mas a responsabilidade deixa de ser dos seus pais. Verdade. E passa a ser sua e do seu esposo. Responsabilidade. Não é mais do pai, não é mais da mãe, não é mais do tio. Acaba aquela mamata. Não é que nem mamata. Né? Como é que fala? Que os pais oferecem para os filhos. Mesada. Aquela mesada, entendeu? Isso vai acabar, filhão. É você ter um ideal, eu quero casar, eu sou um homem feito agora, completei a maioridade, meu objetivo é esse, eu gosto dela, ele gosta de mim, então a gente precisa ter esse propósito. Quero casar? Peraí, vou trabalhar. Eu preciso ter uma estabilidade. Precisa colocar na sua cabeça que se eu quero casar, eu preciso ter responsabilidade com o trabalho, com o horário, com o seu cônjuge, né? Para poder manter essa família debaixo de uma bênção do Senhor. Por que debaixo de uma bênção do Senhor, João? Porque a maioria dos casos de divórcio, hoje em dia, uma das problemáticas é a questão financeira. Exatamente. Isso abalava muito a gente. Muito. Nós tínhamos condições, mas a gente não tinha paz. Eu digo que hoje, com 2 filhos, a gente tem menos condições, mas a gente tem paz. Tá difícil. Por incrível que pareça. Criança gasta muito, né? A gente vai entrar no ponto depois, mas enfim. Então, assim, antigamente, eu digo no período que era só eu e ele. Só eu e ele, mesmo assim, nós vivíamos debaixo de guerra. Debaixo de um egocentrismo muito forte. Entendeu? Eu era autossuficiente, ele era autossuficiente, ambos não precisavam do outro e ambos estavam casados um com o outro. E aí, como é que resolvia isso? Entendeu? Então era guerra. Era muita guerra, gente. Porque ninguém cedia. Ninguém. Aí entrava aquela situação das vozes, ela falava alto, vou mostrar que quem fala mais alto sou eu, então vou mostrar que quem fala mais grosso sou eu, e a situação só piorava, ao ponto de que no nosso praticamente 1 ano de casado, chegamos a nos separar. 1 ano de casado, algo que a gente queria muito. Aí com 1 ano a gente separou. Aí ficou aquilo de, realmente era a pessoa errada, no tempo errado, e não sei o quê, e não sei o quê. E assim, é incrível como a gente tem os conselheiros da desgraça. É os servos de Jó. Caramba, sempre chega um para dar uma notícia. Nossa, realmente, você tinha que ter separado mesmo. Gente, não tinha agressão. Entendeu? No nosso início de relacionamento não tinha traição. E assim, a gente se separou por incompatibilidade. E nesse primeiro ano de casado, eu digo que é o primeiro ano, gente, meu Jesus. Se você passou pelo primeiro ano, você merece um troféu, ela merece um troféu, porque vocês passaram por uma fase de convivência. Meu Senhor da glória. A pessoa que você só falava por telefone, a pessoa que só te via arrumada, e você só ouvia arrumado também. Todas as vezes que via, recebia algum presente, alguma flor, algum bombom. E a pessoa quando te via, nossa, teu amor. Nossa, que love.
era um amor assim, que saudade. Aí quando você casa, aquela saudade deixa de existir, porque você já tá vendo a pessoa 24 horas. Convivendo com ela. Você só deixa de ver a pessoa quando você tá no seu trabalho. Aí chegou do trabalho, tá com a pessoa, aí dorme, acorda. Não aí, chega com a rosa, chega com os boletos. Exatamente. Ao invés de vir buquê de rosas, vem buquê de boletos, né? E assim, entrou a questão da incompatibilidade. A gente começou a achar que realmente não é isso que eu queria pra minha vida. Eu pensava uma coisa, ele pensava outra coisa, e entrou a incompatibilidade. E assim a gente ia naquele declínio, um abismo literalmente puxando outro abismo. Só que em Romanos capítulo 15, verso 1 ao 7, o apóstolo São Paulo vai dizer: mas nós que somos fortes devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Olha o ego aí sendo quebrado, esmiuçado. Portanto, cada um de nós agradece ao seu próximo no que é bom para a edificação. Quando falamos em incompatibilidade de gênio, estamos falando de corações endurecidos, gente. Não é nada disso que você está pensando aí, achando que o problema é ela, achando que o problema é ele, querendo um pretexto para separar. Às vezes é um problema que dá para ser aperfeiçoado, Sim. que dá para ser trabalhado, que dá para ser tratado. Resolvido. Como nós achávamos que ambos eram um problema na vida do outro, e hoje eu vejo meu esposo como uma solução na minha vida. Entendeu? E acredito eu que vice-versa. Sim. Entendeu? Bênção. Uma pessoa que professa a fé cristã jamais, gente, poderá se separar por causa de incompatibilidade de gênio. Pelo amor de Deus. Visto que é orgulho e dureza de coração, gente. Verdade. Mas infelizmente isto tem acontecido e vemos pessoas Sim. contando as suas incompatibilidades como se fosse algo normal. Ah, porque ela não arruma uma casa. Ah, porque ele não sabe fazer um arroz. Ah, porque ele não tem condição de me manter, de manter meu cabelo, de fazer isso. Me dava presente, agora não dá. Gente, pelo amor de Deus, vocês agora estão casados. Essas coisas precisam ser resolvidas. Sim, ajustadas. Ajustadas. Entendeu? Não dá para você pegar isso como pretexto para querer uma separação. Entendeu? Ah, pastor, eu vejo ela como um diabo na minha frente. Muito. Ah, ele é um satanás em pessoa. Verdade. Gente, mas depois que fomos sendo tratados, aceitamos ser tratados, né? Para poder ver nosso casamento ser transformado, aí eu percebi que muitas vezes o problema era eu e não ela, e vice-versa. Eu que causava certas situações, ela que causava certas situações, mas a gente quebrando esse ego, esse orgulho, essa dureza de coração, aceitando, né, a nossa participação no erro, porque a gente gosta de jogar para ela já gosta de jogar para a gente. Esse problema começou no Éden. A mulher que tu me deste, ela me fez pecar. Foi isso que Adão disse. Mas observe uma coisa: quando Deus expulsou do Éden, Deus não expulsou só a mulher. Ah, porque confiei no que Adão falou, porque criei ele primeiro. Não, Deus expulsou ambos. A consequência veio para os dois. Olha o que acontece no casamento quando você não cede, quando o ego fala mais alto. Há uma grande consequência. E a incompatibilidade de gênio nada mais é do que soberba e orgulho. Olha isso. Intolerância, corações intratáveis, que certamente não são frutos do Espírito, mas sim frutos da carnalidade humana. Tem que ser tratado. Gálatas 5 fala sobre isso, né? Fruto do Espírito, né? 5:22, sobre obras da carne e fruto do Espírito. Então a pergunta que não quer calar é: o que tem governado o seu casamento? Quem tem administrado sua família? Deus ou o diabo? Exatamente. A paz ou a guerra? A bênção ou a maldição? Exatamente. Isso para hoje estarmos montando essa série de vídeos para vocês
para edificarem hoje o casamento de vocês, para curarem o casamento de vocês, é porque nós já passamos por isso. Nós tivemos que entender que o grande inimigo do nosso casamento era o egoísmo. Era o coração endurecido, era bloqueios que nós tínhamos lá de trás, que nós passamos por tratamentos, acompanhamentos, terapias. Esses bloqueios destroem a gente, tá? Exatamente. Ah, porque aconteceu isso no meu namoro, ele vai fazer a mesma coisa. Ah, porque ela tem que ver quando era com a outra namorada, essa aqui vai ser do mesmo jeito. Não traga pro teu relacionamento, pro teu casamento, coisas do passado, pelo amor de Deus. Exatamente. Existem pessoas que entram, né, que são os conselheiros da desgraça, eles entram somente para falar, fulana, não. Eles acham que eles vão, o conselho deles é o que vai mudar toda a tua história. Cuidado com quem vocês têm recebido conselhos. Cuidado de quem vocês têm recebido conselho. Porque às vezes não é para edificação, é para realmente destruição. Mas por hoje, pessoal, nós vamos ficar por aqui. Que seu casamento, sua casa, sua família seja uma bênção no nome de Jesus. Para você, homem, quero deixar o conselho que Davi deixou para seu filho Salomão. Ser homem. Quando você entende o seu papel, a sua família se torna uma bênção completa. Para você, mulher, eu quero deixar um conselho que Salomão deixou também em Provérbios. Busque a sabedoria. Ser sábia é uma virtude. E quando nós entendemos que quando nós mudamos, tudo ao nosso redor muda também. Tchau.